Cantar o hino, então, irmãos, vamos começar? Vamos cantar o hino 207. 207, Novas Alegres. Novas alegres para dizer tenho eu agora em estação, e meus pecados são perdoados, e com Jesus terei galardão. E também ainda lugar na mansão celestial, que é para aqueles que desejarem a salvação eterna. Todos mundanos tenho deixado, não quero mais tão falso prazer. Mas prometeram, mas me enganaram, não me puderam satisfazer. Mas estou bem com meu Salvador, vou ao céu em seu favor, pois cada dia Cristo me guia nessa verdade e amor. Já não me importa o que disserem os inimigos de meu Senhor, por eles salve participante do reino de seu Filho de amor. Sempre aqui terei que lutar, logo em paz vou descansar, e minha alma terá o gozo de ouvir de Cristo chamar. Damos graças. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esse dia que tivemos até aqui, por Tua bondade, em nos guiar em tudo, as reuniões, Tua palavra, a comunhão, que podemos gozar uns com os outros também, proveniente do fruto bendito do Teu Filho, que deu a sua vida por nós. Damos graças também por mais um dia da Tua bondade, mais um dia da Tua misericórdia, mais um dia da Tua paciência, em que podemos também falar do Teu amor, falar dessa graça que ainda está chamando aqueles que não conhecem o bendito Salvador, para que venha ao conhecimento dessa verdade tão preciosa, para que sejam livrados do juízo vindouro. E também nós agradecemos por Tua bondade em suprir aqueles que têm falado da Tua palavra, esse mundo afora também, por todos que Tu tens usado os meios para que o Teu Filho seja proclamado como o único Salvador e suficiente também. E agora nós pedimos por nós aqui, nesta sala, que Tu nos ajudes na Tua palavra, abrindo não somente a boca de quem vai falar, mas os corações, o entendimento, para que Teu Filho seja conhecido em todos os corações. Obrigado que podemos relembrar, aqueles que já conhecem, podemos relembrar deste tão bendito favor, e aqueles que porventura ainda não conhecem, possa ser essa noite o dia da salvação. Tudo isso nós encomendamos a Ti,
no nome tão bendito do suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. O irmão falou ontem um versículo, eu quero repetir ele aqui. Engraçado que o João falou aquilo que eu ia falar, mas eu tive que mudar a pregação, porque tudo que lembra que eu falei para você, né? Tudo que eu ia falar. Vamos ler outra vez só um versículo, vou começar por ele, no capítulo 4, repetindo, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Versículo 4, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Aí eu estou com uma outra versão aqui, peraí. Perdão, estou com uma outra versão aqui, deixa eu... Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Só uma correção aí, né, porque é o assunto que, vindo, porém, a plenitude do tempo, não é dos tempos, é do tempo, né, não está correto, dos tempos. Aqui, ele está falando justamente isso que nós estamos lendo aqui. Que desde quando o homem caiu em pecado, vamos ler o versículo lá de Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 15, 3,15. Obrigado, mano. É bom para engraxar a garganta. Capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a sua semente, né, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele estava fazendo a promessa do Cristo, né? Nós sabemos isso, né? E ele estava falando do descendente dela, outra versão fala do descendente dela. Então havia a promessa do descendente, sempre isso foi, nas Escrituras, no Velho Testamento, sempre foi falado do descendente, né? Nós estamos em Gálatas, né? Vamos lá no Gálatas, no capítulo 3, volta um capítulo aí. Capítulo 3 de Gálatas. Eu vou ler nessa outra versão aqui, que eu acho que está bem. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3,16. Eu vou ler em outra versão aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, sempre quando foi mencionado para Eva, para Abraão, enfim, foi falado e mencionado sempre sobre uma pessoa, que é o descendente, que é o Cristo. E chegou a plenitude do tempo aqui, que em Gálatas capítulo 4, é a plenitude do tempo do quê? Da promessa que Deus fez. Da promessa que Deus fez acerca do descendente, do Cristo, chegou. Por isso que lá no versículo, capítulo 4, o que é? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, Deus estava enviando aquele do qual ele havia prometido.
Então chegou o momento e Cristo veio ao mundo. Isso nós encontramos um espaço de 4.000 anos, de Adão até Cristo. A plenitude do tempo foi o quê? 4.000 anos quando Cristo veio ao mundo. Então, Deus prometeu algo e Ele fez, enviando o Filho. E o Senhor Jesus, Ele veio aqui num ambiente para salvar. Como Ele disse, eu vim buscar e salvar o perdido. E eu estava lendo uns versículos, podemos ler lá em Êxodo 12, capítulo 12, quando foi celebrada a primeira Páscoa dos judeus de Israel, né? Para Israel. E eu estava pensando que interessante, né? Que quadro bonito aqui. Vamos ler uns versículos. Êxodo 12, versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Até aí tá bom. Então eu estava pensando que interessante, né? Quando ele ordenou essa separação do animal, que era esse cordeiro, né? O cordeiro ou o cabrito, né? Eles tinham que separar para fazer a celebração da festa. Ele fala que eles tinham que tomar no primeiro dia do mês e guardava ele, né? E fala assim, ó, versículo 3, falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Então esse era o primeiro mês. Não importa que mês que estivesse vivendo lá no Egito, esse mês agora começava por ali. Era algo novo para eles. Só que nesse mês, eles tinham que chegar no dia 10, eles tinham que contar ali como o primeiro, e no dia 10,
eles pegavam um cordeiro, no versículo 6, e guardava ele até o 14º dia. Do dia 10 ao dia 14, ficava separado aquele animal já escolhido, sem mancha, sem mácula, sem nada, perfeito. E guardava ele. Então isso nos fala dessa plenitude dos tempos, que são 4 dias aqui, do dia 10 ao dia 14. E esses 10 dias anteriores nos fala da responsabilidade que Deus mesmo assumiu quando o homem caiu. Quando o homem caiu, Deus mesmo assumiu a responsabilidade de ir atrás do homem, porque o homem estava perdido. E ele fez isso. Nós vemos que ele já começa desde lá de Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, ele já começa o trabalho para salvar esse homem, buscar ele, não para trazer ele outra vez para o Éden, porque ele estava caído. Ele já era um conhecedor do bem e do mal, mas caído, um homem que estava em pecado. Deus foi buscar o homem para colocá-lo numa posição muito mais excelente, para levar o homem à glória. Tem um versículo, segura aí porque nós vamos voltar. Tem um versículo lá em Romanos, Romanos 3, versículo 23. Primeiro ele vem falando no capítulo 3, né, do homem que ele está perdido, né? O Romano 3 mostra um homem cujo estado que não há nenhum justo sequer. Mas no versículo 23, ele fala assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo vai explanar o evangelho aqui, mostrando Deus buscando o homem para levar esse homem à glória de Deus. Porque todos pecaram, versículo 23 que nós lemos agora, pois todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é consequência. Ele não está falando assim, ó, todos pecaram e consequentemente estão destituídos da glória de Deus. São duas coisas distintas. Todos pecaram é uma coisa, destituídos da glória de Deus, o homem nunca teve na glória de Deus, nem Adão, né? Nem o Adão que caiu lá atrás, quando ele estava antes, ele não estava gozando da glória de Deus. Mas Deus, na sua graça, estava buscando esse homem que agora estava caído, para que ele participasse da glória de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Então isso ele teve que fazer trazendo o Filho, né? Trazendo algo que era uma pessoa, a própria pessoa da divindade, desse lugar aonde que o homem vai. Né? Esse lugar onde que o homem era uma criação, nós vamos entender que existem as esferas, né, irmãos? Existem esferas e é a esfera divina, onde que Deus sempre foi Deus, e nós não sabemos onde é e como é, nós não sabemos como Deus é, eu não sei como que Deus, porque a palavra fala que Deus é Espírito. O que é isso? Não sei. A palavra está falando que Deus é Espírito, e ele habita num lugar, porque ele existe, é uma pessoa, são 3 pessoas da divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é revelado para nós. Nós temos esse privilégio de conhecer isso, que Deus são 3 pessoas. O primeiro versículo da Bíblia nos revela isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus aí é Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá.
para nós não tem tradução para isso. No português, pelo menos, não tem. Porque se traduzir Deus em plural, você fala deuses. Daí não encaixa, porque os deuses são os deuses pagãos, o Deus desse mundo. Mas o Elohim, ele expressa isso, que existem pessoas na divindade. Porque nós sabemos 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é a esfera divina, de onde procedeu tudo que existe, tudo que foi feito, nada aconteceu por si, foi Ele que criou todas as coisas. Então, nós vemos que existe a criação dos anjos, que Ele fez também. Essas miríades de anjos que nós vemos pela Escritura, Deus fez isso. Deus é o criador deles. E Deus não fez o anjo e a anja e deu um monte de anjinho. Não é isso. O anjo, ele não tem isso, ele não tem procriação. Todos eles foram criados um por um. E Deus deu nome para cada um. E deu trabalho para eles também. E Deus criou todo esse universo, que daí nós vemos no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele criou todas essas coisas, essa maravilha que nós não conseguimos imaginar, inclusive, tem que olhar e contemplar, né? Deus fez isso uma vez, Ele criou essas miríades de estrelas e tudo mais, e os anjos já existiam. Daí que Ele veio aqui nesse mundo, onde Ele criou algo novo. Quem que é? A raça humana, por Adão e Eva. Daí sim, Ele criou o macho e fêmea, e dos dois vieram toda a raça humana. Então isso é a nossa esfera, essa nossa esfera. E o homem foi feito da terra e para a terra. O homem é terreno. Só que Deus, quando o homem caiu, falando outra vez, na sua misericórdia, Ele veio salvar o homem. E é interessante que houve uma queda na esfera angelical também, que não podemos misturar isso, tá? Não podemos misturar essas duas esferas. Houve uma queda também com os anjos, mas Deus não foi salvar anjo. Ele veio salvar o homem. E o homem estava toda a criação perdida, que estava tudo caído. Só que a queda do homem, ela é tão grande que é interessante que o ser humano, né, a pessoa, o incrédulo, né, aquele que não tem conhecimento de Deus, ele acha que ele pode conseguir o céu, por assim dizer, através de suas boas obras. Ele não imagina a profundidade do poço que ele está. É Deus só que pode salvar o homem. Não o homem pode se salvar. Deus pode salvar o homem. E como que tinha que ser feito? Ele tinha que vir aqui à semelhança do homem. Então, um dia que nós estamos vendo aqui, a plenitude do tempo, o que é isso? É justamente esse dia que uma pessoa da divindade, que foi o Filho, o Deus Filho, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 pessoas. Um dia o Filho deixou a sua glória, saiu da sua glória, se despiu da sua majestade e veio aqui a esse mundo para nascer de uma mulher, que foi Maria, uma judia. Esse é o milagre, né? Esse é um milagre que nós estamos vendo aqui, que é Deus vindo a esse mundo. Ele não veio apenas aqui como Ele fez no Velho Testamento, Ele se manifestou no Velho Testamento, né? Que conhece as Escrituras, sabe que um dia Ele apareceu aqui, por exemplo, e com mais 2 anjos, e foram visitar Abraão. Entrou na tenda de Abraão, comeu com Abraão, conversou com ele, mas ele não estava encarnado. Como que ele estava? Não sei, mas ele estava lá,
né? Ele visitou Abraão com seus anjos, com 2 anjos. E é interessante, né, que ele estava ali, ele conversou. Só que agora nós estamos vendo, essa é outra fase, é onde que ele veio. Né? Ele veio a esse mundo, ele foi chamado também de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Só que essa palavra Emanuel não é assim, ó. Por exemplo, vamos pegar a foto aqui. Vamos dizer que eu pego a foto do Nelson. O Nelson conosco aqui, ó. Mas é a foto dele. Agora, diferente. Ó o Nelson aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o Nelson. Nelson conosco. O Emanuel é Deus presente conosco. E esse foi o Senhor Jesus. Era Deus conosco. Deus fez um milagre em Maria, né, em Maria, que ela concebeu uma vida, ela gerou uma criança no seu ventre. Que normalmente qualquer uma das mães aqui, né, é um milagre também. Nós somos um milagre de Deus, cada um de nós somos um milagre de Deus, porque nós somos, é uma vida. Isso é um milagre, Deus dá vida, Deus é o que é o Deus da vida. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, com respeito a Adão, ele teceu Adão do pó da terra, e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e passou ali a existir uma pessoa que era o homem, Adão. De onde foi tirado ele? De nenhum lugar. Ele não existia. Foi naquele momento que ele soprou o fôlego de vida, passou a existir Adão. É o poder de Deus de criar. Ele estava criando uma pessoa, que era um homem, e daí do homem veio a mulher. E dos dois, sim, agora toda a raça humana, como já falamos. Então, através de uma relação entre o homem e a mulher concebe uma vida no seu ventre. Não é verdade? Vamos usar o Nelson hoje, tá, Nelson? O Nelson, quando que ele passou a existir? Quando ele foi gerado no ventre da mãe dele. Mas de onde que ele foi tirado? De nenhum lugar. O dia que a mãe dele gerou, né, no ventre dela, ele passou, começou aquele... Quem que era? Era o Nelson. É o princípio dos dias dele. E o homem tem princípios de dia e não tem fim de existência. Agora, o Senhor Jesus, ele não tinha princípio de dias. Aquela pessoa que estava no ventre de Maria, quem que era? Era alguém que já era existente antes. Era Deus. Era o Filho que deixou a sua glória e esse milagre dele poder estar ali encarnado. Deus encarnado. Para vir aqui à nossa semelhança, por amor de cada um de nós aqui, cada ser humano, ele se assimilou a cada um de nós. Perfeito. O que é isso? Eu não sei, mas ele era perfeito. A perfeita humanidade do Senhor Jesus. Por causa que era quem? Porque o eu dele, Deus, é Deus aqui nesse mundo. Então aquele homem chamado Jesus, que nasceu de Maria, é Deus, o ente santo que veio a esse mundo. E ele veio à nossa semelhança para que ele pudesse ir à cruz para tomar sobre si o justo juízo que nós merecíamos, porque nós que somos caídos, e ele foi lá para tomar o nosso lugar.
Aqui em Êxodo, que hora que tem que parar mesmo? Está aqui, né? 15:45, né? Então tá. Então, nós vemos aqui, nesse Êxodo 12, versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça, os pés, com a fressura. Isso era o cordeiro, que ele tinha que ser sacrificado, e aqui mostra que o Senhor Jesus, ele teve que passar pelo fogo. Aqui fala que o cru não ia adiantar nada, e nem cozido em água, é assado ao fogo. Isso nos fala do juízo que ele teve que ler. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele ficou 6 horas na cruz. Ele foi às 9 horas da manhã e morreu às 3 da tarde. Das 9 ao meio-dia, ele padeceu debaixo dos escárnios dos homens. Quando deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Foi nesse período que ele clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Era esse justo, olha que coisa, ele, né? Sendo Deus, deixou a sua glória. Ele foi aquele que coisa, né? Porque quando falando da rebelião dos anjos, né? Os anjos, esses seres, abandonaram o seu estado original para desonrar a Deus. O homem também, Deus deu uma posição para ele abandonou o seu estado e desonrou a Deus também. O Filho, Deus Filho, ele abandonou o seu estado original para vir a esse mundo, para que Deus fosse glorificado. Ele foi o único homem que deu a Deus o que era de Deus. Ele foi, inclusive, restituir aquilo que ele não furtou. Então, naquela cruz que ele estava ali, nessas trevas que nós não conseguimos ver, é ali que ele ficou padecendo o justo juízo de Deus que você, que eu, que nós merecíamos. Foram essas horas de trevas onde que o fogo de Deus consumiu tudo aquilo que tinha que consumir. Ele foi o único homem que poderia tomar sobre si toda a culpa e pagar nele aquilo que nós devíamos a Deus. Então aqui nós vemos que ele padece, né? Esse animal padece isso. E o Senhor Jesus, após complementar esse tempo, nós vemos que ele clama: consumado está. Meus queridos, nada mais é preciso fazer. Ele consumou a salvação, ao ponto tal de ele ter feito um milagre de nascer aqui nesse mundo, e ele fez um milagre em morrer naquela cruz. Ele deu a sua vida naquela cruz, ele morreu ali, ó. E esse sangue que foi passado nas vergas da porta, aqui como símbolo aqui, né, que era o cordeiro, o sangue também foi derramado. Depois que ele estava morto, um soldado foi lá e furou o seu lado aqui com uma lança, e saiu o sangue do cordeiro. O Cordeiro de Deus derramou o seu precioso sangue para que nós pudéssemos falar: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então essa é a fé, né? No caso, aqui usando a figura do hebreu aqui, né, dos hebreus, eles tinham que crer naquilo que Deus estava falando. Eles tinham que matar o animal, pegar o sangue
e passar na verga da porta, nos umbrais, e entrar para dentro daquela casa, trancar a casa e comer desse animal. Porque naquela noite, o anjo ia passar e ia executar juízo lá no Egito. Aqueles que estavam abrigados do sangue, vendo eu o sangue, passarei por vós. Esse capítulo fala. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Então, isso o que é? É nós crermos naquilo que Deus está falando acerca do Cordeiro. Que o sangue nos purifica, o sangue nos salva, inclusive do juízo vindouro. É nós aplicarmos, não na porta da nossa casa, é nas portas dos nossos corações. É crermos, né, no Senhor Jesus, é tomar essa obra que Ele fez e simbolicamente passarmos, porque o juízo virá, né, o juízo virá. Só que vendo eu o sangue, passarei sobre vós. O Senhor Jesus, quando veio aqui, Ele veio nesse Egito aí, ó, que estava tudo perdido. Mas Ele veio o quê? Para salvar. A plenitude do tempo é para a salvação. Em Efésios, capítulo 1, versículo 10, nos fala da plenitude dos tempos. Daí sim, o que é? É quando o Senhor vai voltar outra vez. É a vinda dEle? Sim, agora é a vinda dEle. Mas Ele virá para reinar em glória. Então essa pessoa que um dia foi rejeitada aqui e todo mundo olha, parece que nunca mais vai acontecer nada, o mundo vai continuar, vai ficar por isso mesmo. Não. Essa pessoa que foi rejeitada aqui, o Filho, Ele ressuscitou ao terceiro dia e está hoje no mesmo lugar de onde Ele saiu. Ele saiu espírito, que Deus é espírito, foi encarnado e assumiu a forma humana para nunca mais deixar de ser. E é nessa forma humana que Ele retorna e volta para o lugar de onde Ele saiu. Hoje existe lá em glória um homem lá, que é o Senhor Jesus. E é esse que é o bendito Salvador. E essa obra tão necessária para a nossa salvação, somente Deus podia fazer. E essa é a grandeza da obra. Então, nós que precisamos é crer nessa obra, é crer nisso, é crer nele, o Senhor Jesus, como o suficiente Salvador. Porque não tem nada, ainda que alguém pudesse dar tudo que tem, dar até a própria vida, não vai adiantar nada. Ele pode se tornar até um mártir, mas Salvador nunca ele vai ser. Porque salvação é Deus que salva. É Deus que salva o homem. Então esse perfeito Cordeiro já foi feito isso. Já foi derramado o sangue, nós já temos em Cristo plena salvação. Tem um versículo em João 3, que é bem conhecido. Evangelho de João 3. Aqui não enxergo. Esse aqui está adiantado ou está atrasado? Esse que está aqui. Adiantado? Então que hora que está aí, perdão? 37. João 3, Evangelho de João 3. Versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tamanho da obra de Deus a favor, né? Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Outra versão fala assim, versículo 18 aí. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele veio para julgar. Ele ainda não condenou. Ele veio para julgar. E o mundo foi julgado. Ele veio, fez uma obra e julgou o mundo. O mundo está julgado. Só que aqui nós estamos falando de pessoas que ainda estão em pé aqui, ó, estão vivas. Você pode sair dessa condição, porque a sentença foi dada, que quem não crê, aquele que não crê já está nessa condição, já está julgado. Mas se você ainda está respirando, saiba que você ainda não está condenado. O homem, enquanto ele está vivo, ele é responsável diante de Deus. O versículo de Eclesiastes, capítulo 11, fala assim, ó, estando a árvore em pé, se ela cair para o norte ou para o sul, do lado que ela cair, aí ficará. O que é isso? É o homem. Deus, embora Deus saiba até a árvore que cai, né? Mas Deus está preocupado com o homem, não está preocupado com uma árvore que vai cair. Esse é o homem. O homem está em pé. E enquanto ele está vivo, ele pode, você pode, diante do Senhor, resolver esse problema de que lado que você vai cair. Se você não tem o Senhor Jesus, você vai cair para o lado que não tem salvação. Se você crê no Senhor Jesus, se a sua árvore, se você cair, você vai cair para o outro lado. O que quer dizer isso? Falando outra vez, o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que ele morrer, daí acabou. Do lado que ele cair, aí ele vai ficar. Então, enquanto existe respiração, como Paulo fala, né, em Atos, que ele dá a todos respiração. Né? Todas as coisas, ele fala de respiração. Você está respirando? Deus está permitindo que você ainda tenha a oportunidade de você dizer sim para Deus. Para você sair debaixo dessa condição aí de um condenado. Porque já foi julgado. Mas Deus não quer condenar o homem, Ele quer salvar o homem. Então, se você ainda tem tempo, salvação está pronta. É só você dizer sim, né? Sim a Deus, porque tudo já está pronto. Alguém disse assim que a salvação, dá licença, né? Salvação é mais fácil do que tomar um copo de água. É verdade? Sim. Mas para nós esse fácil, né? Mas se nós olhamos, como nós temos falado, dessa trajetória do Senhor Jesus, de tudo que Ele passou, de tudo que Ele fez, o preço foi alto. O preço foi altíssimo. Tão alto que ninguém podia pagar por isso. Então hoje é de graça, porque alguém já pagou. Né? Alguém já pagou. Então essa condição que o homem tem hoje, né, ele pode se safar dela, enquanto ele está vivo. Porque depois que caiu, daí acabou. Isso nós vemos em Lucas, né, o Senhor revelando isso, naquela situação do rico e Lázaro, onde ele abriu essa cortina e ele mostrou que após a morte, o homem já tem a sua posição para a eternidade. Ele morreu. Né? O corpo para a sepultura, o corpo físico para a sepultura, e a pessoa, ela vai para um lugar de espera, vamos chamar de sala de espera. E nessa sala de espera existem duas salas, uma de salvo e uma de perdido. Ali já está definido. Então o homem, quando caiu, a árvore quando caiu,
do lado que ela cair, ela vai ficar. Isso que o Senhor mostrou lá em Lucas, quando ele mostrou isso aí, sobre o rico e o Lázaro. Um abismo, ele usa simbólico, né? Esse abismo que os que estão desse lado não podem passar e os que estão desse lado também não podem passar para o lado de cá. É algo definido. E muito mais ainda quando vier o julgamento para a eternidade, onde todos os homens ressuscitarão para a eternidade. Como eu disse, o homem tem princípio de dias, mas não tem fim de existência. O homem é eterno. Você, eu, nós somos eternos. Então a pergunta, onde que nós vamos passar a eternidade? Onde que você vai passar a eternidade? E o Senhor Jesus veio aqui para dar a sua vida, para não trazer o que Adão perdeu, mas Ele está salvando para levar o homem à glória. Para levar na casa dele. Então, por favor, né, que essas palavras, né, soem nos seus corações e consciências, né, para que ninguém saia por aquela porta lá para pensar, amanhã eu vou ver isso aí. Achei muito bonito o que você falou, mas amanhã eu vou pensar. Não faça isso. O irmão leu Provérbios, né? Vamos ler esse versículo. Provérbios, deixa eu ver na minha Bíblia, que estou acostumado ao lugar aqui. 27. Provérbios 27. Daí a gente já vai terminar. Versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não te glories no dia do amanhã, ou dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Amanhã, nós não sabemos. A Bíblia, inclusive, não promete o amanhã. É hoje. Para nós, é hoje, não é amanhã. Não tem amanhã. Nós não sabemos do amanhã. E como isso é verdade, eu passei por um, né, não gosto de ficar falando de mim, mas só para dar um exemplo de como é uma realidade isso, né? Eu estava viajando esse tempo atrás e daí, de repente, tocou o telefone uma hora errada, assim, eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa, né? Atendi o telefone, era minha esposa, avisando que minha irmã tinha morrido. Ela estava bem, ela estava normal. Acordou passando mal, vomitando, com indisposição, coisa e tal. Foi para o hospital, diagnosticada como tendo uma virose, alguma coisa parecida, ficou, daí à noite morreu. Falei, nossa, que coisa, né? Eu lembrei disso aí, está vendo como que é? Você acorda de manhã, está tudo bem. Quem disse para você que vai? Quem disse para você que vai ter um amanhã? Então, assim é a vida, sabe? E é interessante que ainda continuando, olha que coisa difícil, né? Uma semana depois, ainda estou em viagem, outra vez, outra irmã sua morreu. Falei, puxa, não é possível, né? Pode ver que eu vou morrer também. Então, desculpa de eu brincar. Mas é isso aqui, é a realidade, gente. O Senhor permite, às vezes, você passar, né? Nós passarmos por isso aqui, porque é a realidade. E nós olhamos sempre na casa do vizinho, né? Ah, você viu lá, você viu. Na hora que você sente de perto, você vê que a realidade é essa, gente. Você não sabe, nós estamos falando aqui para essa, ele tem razão, né? Mas sabe que essa razão é verdadeira mesmo. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, nós não sabemos. Então garanta para onde você vai. Isso é muito sério, isso é solene, não é sério. Porque nós estamos falando de uma eternidade, não estamos falando de ir para algum lugar, ficar uns dias lá e voltar, não é isso.
Então esse é o versículo, né? Nós não podemos presumir o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que será. Agora, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza para onde você vai. Esse é o privilégio do cristão. Ele não sabe que vai ser amanhã, mas ele sabe para onde ele vai. Isso é uma maravilha, né? Você sabe para onde você vai. É a certeza que é chamada de certeza da salvação. Então não importa o dia de amanhã, porque o dia nós estamos nesse mundo, né, que nós estamos passando por essas agruras, né, por essas infelicidades que esse mundo, que o pecado trouxe, né, para o homem, e nós estamos vivendo nesse mar aí que o irmão falou hoje aqui na escola dominical, né? Mas saiba que existe um dia de amanhã que nós estaremos com essa pessoa, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Eu acho que já está dando o nosso horário. Podemos dar graça? Eu queria, mais uma vez, o Lineu já falou isso, mas eu repetir, agradecer aos irmãos aí de ter participado com a gente aqui na conferência, né? Foi muito bom, graças ao Senhor. O Senhor supriu todas as coisas e se o Senhor não voltar, a gente vai se vendo. Podemos dar graça. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor por nós. A Ti, Senhor Jesus, nós agradecemos por esse grande amor que moveu o Teu coração de Te deixares a glória, vindo a esse pobre mundo e se tornando aqui um homem à nossa semelhança, mas sem pecado, para tomar sobre si as nossas culpas e viver aqui um mundo de humilhação, de controvérsias, e indo à cruz para pagar a nossa dívida. Nós não podemos mensurar a tua dor, o teu abandono naquela cruz, um homem desamparado de Deus, não sabemos o que é isso, e damos graças a Ti porque não saberemos também. Obrigado que, ao crer nessa Tua obra, na Tua pessoa, nós estamos gozando de algo que é eterno. Obrigado, Senhor, porque temos também essa esperança que a qualquer instante nós ouviremos uma voz que esse mundo não vai ouvir, nos chamando para encontrar contigo em glória. Obrigado por essa esperança. E nós pedimos mais uma vez pela tua salvação sendo pregada, anunciado, por aqueles que têm ouvido, e se alguém ainda esteja em dúvida, que tu possas ajudar e trazer luz aos corações. Nós agradecemos uma vez mais, Senhor Jesus, por tudo que tu fizeste por nós e por tudo aquilo também que tu tens feito por nós aqui e também feito em nós. Damos graças por isso. E nosso Pai, mais uma vez, damos graças outra vez pelo Filho dado, tu que tiveste prazer nessa pessoa tão bendita. E é nesse nome precioso que nós agradecemos, lembrando daqueles que estão de viagens, voltando às suas casas, e também por aqueles que ainda vão sair, que estejas guardando a cada um. Nesse nome precioso do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém.